Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aqui do ovo azul, né? Ovo azul verde, do gene do ovo azul. E não só da questão da genética, que é o principal, mas também como melhorar a minha renda, incluindo esse gene no meu plantel. Se for raça pura, eu tenho que obedecer, se é ovo branco, se é ovo castanho. Agora, se for modelado, se for caipira, ou se eu estou fazendo alguma modificação ali naquele meu plantel, a inclusão do ovo azul, ela valoriza muito aquele plantel, aquelas aves. E para quem vai vender ovo também, ovo de consumo, né? Ele valoriza muito, tá certo? Bom, vamos falar então aqui dos ovos azuis e verdes, é o mesmo gene, tá? O que que dá a cor azul ou verde ao ovo? É uma substância chamada biliverdina. Essa substância, ela é produzida na bilis, né? Ali encostada no fígado, e eu vou explicar como ela vai até a casca do ovo ali na produção da casca e dá essa pigmentada. A casca marrom, ela é a protoporfirina, nome feio, né? Protoporfirina 9. E aí, esse é a gente vai falar depois, eu vou explicar, mas são vários genes que produzem isso. E aí, quanto mais genes produzindo, mais escuro. Então, ela vai desde aquele rosinha até os ovos de chocolate das marãs. E se eu não tiver nenhum gene do ovo marrom e nenhum gene do ovo azul, eu tenho aí um ovo de casca branca, tá legal? Embora tenha alguns pesquisadores que dizem que tem um gene específico que ele impede toda a produção da protoporfirina, eu fiz umas pesquisas agora mais recentes, pegando pesquisas mais novas, artigos mais novos, e o que eu descobri foi que, de fato, não tem exatamente um gene que bloqueia tudo, tá? Então, vocês vão ver que lá no passado eu falei que tinha esse gene, nos estudos antigos falava-se desse gene, mas não, a gente não tem. Quando eu for falar de ovo castanho, eu explico melhor o porquê que eu cheguei nessa conclusão, o porquê que as pessoas que pesquisaram, né, chegaram a essa conclusão também, tem uma explicação lógica, tá certo? Bom, o que produz o ovo azul ou o ovo verde é apenas um gene, tá? Esse gene é o O, né, de Oliver, porque os primeiros ovos não foram exatamente azuis, eles foram verdes, tá? E ele é dominante, ou seja, uma galinha pura, uma araucana, uma meraucana, se ela cruzar, ou um galo ameraucano, né, se cruzar com outra ave que não seja com gene ovo azul, todos 100% dos filhos vão ter ovo azul, e é o que a gente vai ver aqui, tá? Mas antes, como é que chega isso? Olha que curioso. Todo mundo aqui já bateu uma galinha caipira, né? Quando a gente vai lá no fígado, tem o fel, tá? O fel é a vesícula biliar. Ali fica a substância que vão ajudar na digestão. E ela é verde. Há muitos anos atrás, a gente não sabe quando, tá? Um vírus, um RNA mensageiro, ele fez com que. Porque, só explicar aqui como é que o vírus se reproduz, né? O vírus pega uma célula, qualquer célula, e claro, os vírus eles têm alguma especificidade, mas não importa a célula, e ele coloca o seu DNA lá dentro, ou o RNA, vai depender do vírus. Tem vírus que só tem RNA, tem vírus que só tem DNA. Coloca lá. Esse DNA, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o núcleo daquela célula, vai roubar os pedacinhos de DNA, que a gente chama de nucleotídeos, e vai produzir milhares e milhares de vírus. E aí essa célula morre, ela se quebra, e esse vírus vai contaminar outras células, e assim por diante. Então, o vírus, na verdade, os que falam que ele não é exatamente um ser vivo, ele só replica o DNA. Então, o que, que aconteceu? Na hora do vírus injetar o seu DNA, ou no caso aqui do vírus, o RNA, dentro da célula, ele pegou uma célula, possivelmente ali que produz a vesícula biliar, né? E esse fragmento acoplado ao vírus, por qualquer motivo, ficou preso no DNA dessa célula. E aí, na multiplicação desses genes, ou esse vírus saiu e levou isso para o útero, alguma coisa, na reprodução desse animal, esse gene que codifica a biliverdina na bilis foi parar na codificação, na produção aí dentro do óvulo, do aparelho reprodutivo, não do óvulo, tá? Do aparelho reprodutivo, na parte que é do útero e do istmo.
não precisa se preocupar com isso agora, tá legal? Então, olha que curioso como é que aconteceu. E mais curioso ainda é porque acredita-se, a gente não tem como provar, que esse mesmo processo com vírus diferentes, o animal não está doente, tá? Não tem mais contaminação de vírus, o DNA ficou na galinha. Isso aconteceu separadamente, ao que acreditas, na América do Sul, com as araucanas, e na China, porque em 1600 já tinha aí algum relato de ovo azul ali na China, tá? 1600, em 600, tá? Já tinha relato do ovo azul na China, muito antes de 1800, 1900, quando as araucanas foram levadas para a Europa e tal. Então, bastante curioso essa informação, pelo menos para mim, né, que gosto de estudar, tá certo? E aí, olha que outra coisa interessante também. Se eu pegar um ovo de casca marrom, tu pode fazer na sua casa agora. Pega uma buchinha dessas que é amarelinha e verdinha, pega a parte verde, esfrega bem de leve, como se você estivesse lavando o ovo. Você vai tirar essa protoporfirina da casca, que isso aí, na verdade, ela é uma deposição que seria das células vermelhas do sangue, né? Vai depositar. Tá chovendo forte aqui, tá com barulho alto. Então, só vai ter na parte exterior da casca. Só produz isso no istmo. No caso do ovo verde, do ovo azul, não. Por dentro da casca, a gente também vê. Porque essa produção da biliverdina acontece na produção da casca, tá? Que é no útero. E aí a gente vê esse ovo azul por dentro e por fora. Se vocês esfregarem, vocês não vão tirar o azul do ovo, tá certo? Acho que vale a experiência aí na casa de vocês, tá? Então, bora falar agora da genética, né? Já que vocês sabem como é que o gene azul age na ave, vamos falar um pouco de genética. Aqui tem um cruzamento. Se eu cruzo, então, um animal homozigoto para ovo azul, o que é homozigoto? O Ricardo, ele recebeu o gene da mãe e do pai. O galo, ele não produz ovo, isso é lógico, mas ele tem esse gene, ele passa esse gene para as galinhas, tá? Para suas filhas. Por isso que se eu pego um animal araucana puro e cruzo com as caipiras, por exemplo, 100% dessas caipiras vão produzir ovo azul, que é o que está aqui nesse cruzamento, tá? Então a gente tem por exemplo, uma galinha com ovo branco ou ovo marrom, não importa, tá? E cruza com o ovo azul, 100% heterozigoto para ovo azul. Há uma sobreposição de pigmento. Então, uma galinha que ela é heterozigota, ela vai ter menos pigmento azul ou verde, tá? Por que acontece o ovo verde? É o ovo azul, o gene do ovo azul, num ovo que seria castanho. Se esse ovo fosse branco, né, casca branca, o gene do ovo azul deixa o ovo azul. Se o gene for castanho, esse castanho protofirina misturado com a biliverdina dá o ovo verde. As tonalidades de verde depende também da tonalidade aí do ovo castanho. Mas se for homozigoto, eu tenho uma intensidade maior. Se for heterozigoto, eu tenho uma intensidade menor, tá legal? E se eu cruzo, então, uma heterozigoto, ou seja, a galinha que tem um ovo dominante, um gene dominante para o ovo azul, e outro recessivo que não produz ovo azul, metade das crias vai carregar o gene do ovo azul. Se for fêmea, bota ovo azul. Se for macho, consegue transmitir o ovo azul. E metade vai ser ovo branco ou ovo castanho. É um cruzamento monogênico aí simples. Tá? Monogênico é mono de um gene só. Tá certo? E aí vem a questão do marrom, né? Então, se ela é homozigota, ela não produz, produz ou não importa, né? O gene do ovo do castanho. Cruzado com o animal do ovo castanho, vai sair ovos verdes, como eu já falei. Se for heterozigota, metade sai ovo verde, metade sai ovo castanho. E a coloração desse castanho depende também da galinha. Se for da galinha do galo, né? O que está doando o ovo azul. Se for um animal que produziria o ovo verde, o galo, por exemplo, vai sair um castanho mais escuro. Se for um animal que produziria o ovo azul, vai ser um castanho mais claro. A gente vai deixar isso para o vídeo de ovo castanho, tá certo? Então aqui, a depender da quantidade da protoporfirina na casca, né, vai ter tonalidades diferentes. Então, um ovo que não tem protoporfirina, ele é azul, um pouquinho verde claro, um pouquinho maior um verde escuro, e aí quando tem mais aquele ovo bem escuro mesmo que a gente chama de oliva, tá? Que é o que deu o nome ao gene. E aqui a questão da ligação da casca azul e a crista serra ou crista ervilha.
tem um gene para cá, eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo, tá? Eu acho que vale muito vocês assistirem, certo? É um vídeo bem interessante. É genética avançada, tá certo? Quem leva susto com genética, cuidado, porque tem muita coisa nova, mas se você quiser realmente entender, vai precisar disso, tá legal? Voltando aqui então, a ligação gênica, ela só diz que o gene, dois genes diferentes, eles estão próximos no cromossomo, tá? O gene do ovo azul, ele está mais próximo do gene da cristervilha. Isso faz com que a proporção, quando a gente cruza animais cristervilha e ovo azul, a proporção seja diferente do esperado. Deixa lá. Assiste lá. Bom, algumas dúvidas muito comuns com relação... Eu peguei duas dúvidas. Isso aqui foram dúvidas que eu já recebi tempos atrás sobre produção de ovos azuis. Com certeza muitos têm. Toda galinha que nasce do ovo azul vai botar ovo azul? O que você acha? É o gene dominante. O que você acha? A resposta é não, tá? Por quê? Porque a mãe que bota o ovo azul, ou ovo verde, não importa, ela tem 2 cromossomos. Ela pode, se ela for heterozigota, na hora que ela for produzir o óvulo, esse cromossomo aqui é o que produz o ovo azul. Na hora que ela for produzir o óvulo, na separação, ela vai mandar esse cromossomo que não tem o gene. Assiste ligação gênica, que vocês vão entender isso melhor, tá certo? Então, não, a resposta é não. Nem toda galinha que nasce de um ovo azul vai botar ovo azul. Obviamente, nem todo galo que nasce de um ovo azul vai passar esse gene para as crias, tá? Como é que eu tenho certeza se a galinha ou o galo tem o gene, tá? No caso da galinha é fácil. Botou ovo azul, ela tem pelo menos um gene do ovo azul. Eu não sei se ela é homozigota ou não. Para saber se ela é homozigota ou não, eu preciso cruzar com um galo que não seja ovo azul, esperar suas filhas nascerem, esperar suas filhas crescerem. Se essas filhas, algumas botarem ovos castanhos, sim, ela é heterozigota. Se todas botarem ovos azuis, sim, ela é homozigota. No caso do galo, eu só posso fazer o teste de progênio, tá? O que é o teste de progênio? Eu pego um galo e coloco com algumas galinhas. Geralmente 3 galinhas é suficiente, tá? Mas vai depender do seu plantel. Às vezes já tem uma baia lá com 7, 8 galinhas, joga o galo lá dentro. Cruza, coloca esses ovos para chocar, deixa essas filhas crescer e aí sim, quando elas tiverem idade de postura, se uma única botar ovo azul, esse galo ele tem um gene, ele é heterozigoto para ovo azul. Se todas botarem ovo azul ou ovo verde, tá? Sempre quando eu falar ovo azul de genética, estou falando azul ou verde, tá? Se todas botarem, ele é homozigoto para o ovo azul. Se nenhuma botar, ele não tem o gene do ovo azul, tá legal? Então, nesse exemplo aqui hipotético, 4 filhas, cada uma botando um ovinho de cada cor, uma botou ovo azul, e sim, ele é heterozigoto para ovo azul, então ele tem esse gene do ovo azul, tá certo? Legal. E aí, aquela pergunta, né, que eu prometi no início do vídeo, como é que eu vou aumentar a minha renda com ovos azuis? Se você comercializa o ovo caipira, se você comercializa o ovo para consumo, basta você ter algumas galinhas de ovos azuis, ovos verdes, porque daí esses ovos eles vão dar uma colorida. Se você colocar 3 ovos, 4 ovos numa caixa com 12, já dá uma colorida bem bacana e isso valoriza os seus ovos. Eu lembro que quando eu vendia ovo, né? Meu negócio não era vender ovo, mas eu chocava pintinho, então sempre tinha ovo para vender. Eu colocava uns ovos azuis ali, o pessoal gostava demais. Né? Então a pessoa pedia, falava, coloca uns ovos azuis e tal. E alguns clientes até falavam, eu quero só ovo azul. Quando dava, a gente atendia. Então você vende o ovo caipira, coloca ali umas galinhas de ovos azuis no meio, tá? É difícil a gente ter uma linhagem comercial para ovo azul, porque não são aves tão produtivas e acaba que você não tem ali uma alta produção. Mas já tem a GLC, que tem ali uma produtividade legal, dá para você colocar para caipira mesmo, dá para colocar que funciona muito, muito bem, tá certo? Uma outra possibilidade que muitos desconsideram e foi onde eu fiz muito dinheiro na minha criação foi vender ovo fértil, tá?
Eu gosto de genética, eu entendo de genética, eu fiz um melhoramento genético muito bom nas minhas aves, então eu tinha animal de qualidade. E eu tô lá em Brasília, Lusiânia, para ser exato. Pessoa do Nordeste, do Norte, do Sul, que é a minha genética, qual a única forma? Ovos. Então eu vendia muito ovo fértil mesmo, tá? Então tinha minhas baias de bonitinha, bem organizada, fazia ovoscopia, os ovos eram realmente qualidades, eu pegava ali ovo de quinta para frente para entregar na segunda. Então, você tem algum rigor, você consegue vender o ovo fértil sem problema nenhum e você aumenta muito a renda. Na época que eu vendia, lembrando, hoje eu não estou mais produzindo, eu estou na Austrália fazendo mestrado aqui, mas na época que eu produzia, eu vendia, acho que era R$ 12, meu último preço de ovo caipira, a dúzia, e eu estava vendendo a R$ 60 o ovo fértil de galinhas de ovos azuis, só ovo azul. Então, vale a pena vocês fazerem isso. E a outra forma, que essa é um pouco mais complexa, mas é você vender galos testados, tá? O que é um galo testado? Você tem o seu plantel de ovo azul, você pega um galo, cruza com as galinhas para saber se ele é homozigoto para ovo azul, então isso leva um tempo muito grande. Porque você cruzou esse galo hoje, você tem que marcar esse galo, você tem que esperar as filhas dele completarem 5, 6 meses para poder começar a botar para você ter certeza que ele é homozigoto para ovo azul. No início, você apanha, tá? Foi o que aconteceu comigo. A maior parte dos galos são heterozigotos. E alguns não tem nenhum gene do ovo azul. Então você tem que testar esse galo antes de colocar esse galo na produção. Só que quem quer comprar, quem quer antecipar, às vezes não quer esperar. Então você consegue vender um galo que valeria aí, por exemplo, 100, 120 reais, um galo caipira, que já está de bom tamanho, você consegue vender ele por 500, por 600 reais, porque todas as filhas dele vão ser ovos azuis. E é um processo que, se você estiver selecionando as aves, você vai ter que fazer. Porque você quer ter certeza que as suas galinhas vão produzir ovos azuis. Então você só vai colocar o galo que produz o ovo azul, que ele é homozigoto para a produção do ovo azul, e aí sim todas as filhas dele vão produzir ovos azuis, tá legal? Então aí são as formas de você ganhar dinheiro com isso, tá certo? Dá para fazer muito dinheiro. Ovo azul, ele é um gene muito especial. Você vai conseguir sim ganhar de tudo quanto é jeito. Ricardo, eu não vendo ovo caipira, não sei se eu vou vender ou não galo, ovo fértil talvez não seja para mim, mas eu tenho os modelados, inclui o ovo azul, tá? Você já sabe agora como é que produz, certo? Se você, eu tenho lá uma raça, vamos supor, uma Brahma, mas só que essa Brahma não está 100% pura, eu estou melhorando ainda o plantel, joga uma galinha de ovo azul lá dentro e vai selecionando essas Brahmas que produzem ovos azuis para você ir melhorando com galo puro, etc. Daqui um pouco, isso vai levar muito tempo, tá? Mas dali um pouco você vai ter Brahma com ovo azul, ok? Pode ser que não seja aceito pelos criadores aí de Brahma, e alguns estão até me xingando agora. Mas com o tempo, uma boa seleção, você vai ter um animal com bom padrão aí da raça. Eu dei Brahma como exemplo, tá? Pode ser a raça que você quiser. E aí vai ter o ovo azul também, tá certo? Isso aí são formas de você ganhar dinheiro com isso. Bacana? E aí, o vídeo vale o like? Se vale, senta o dedão no like aqui. De novo, taca seus comentários, se inscreva no canal. E principalmente, um pedido que eu faço assim de coração, acho que a contrapartida que você pode me presentear, caso tenha gostado do vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá legal? Isso faz o canal crescer, faz a gente ajudar outros criadores a melhorar a criação e, o mais importante de tudo, faz a genética, as aves do Brasil melhorarem cada vez mais. A gente tem aves de melhor qualidade. Combinado? Obrigado então pela companhia até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.